osso que eu não largo, né? Posso ganhar no loteria esportiva, que eu continuo morando aqui quietinha. E aqui é o meu Éden. Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas. Aqui não havia supermercado, nada. Nós comprávamos tudo no Padre Eustáquio. Pão, a gente ia comer pão de forma, porque ir lá todo dia para... E a condução também era muito difícil. Nós usávamos o Cicobi, que é do outro bairro, né? Para depois ser instalado a condução Califórnia. Califórnia 1 foi o primeiro. Depois Califórnia 2, porque tem o outro bairro, né? Califórnia também. Esse conjunto ele foi entregue para a população, para os moradores, em 1979. Composto de 1.175 unidades habitacionais. São 5 torres, com 88 apartamentos cada uma das torres. Logo abaixo, né, no entorno, tem os prédios pequenos, com 14 e 7 apartamentos. E mais na parte mais baixa do conjunto, as casas. Já vim grávida da minha segunda menina e morei ali embaixo até 1984. Aí mudei pro bairro Dona Clara, para uma casa, que aí já tinha o terceiro filho, que era o menino, né? Mudei para lá, fiquei lá até 1993. Eu me separei, fiquei lá um tempo, voltei para cá, aí eu adquiri aqui na torre. E aí a paixão foi grande, né? E à medida que eu fui podendo, eu fui comprando outros apartamentos e hoje todos os filhos moram na mesma torre. Era meu sonho, principalmente, morar num lugar alto, sabe, que tivesse uma vista bonita da cidade, e não queria morar à beira de córrego, porque eu trabalhava, era diretora de uma escola lá no bairro Glória, onde havia enchente no córrego que passava em frente à escola. Eu comprei para agradar a minha mulher. Eu não tinha vontade de morar aqui não, que era muito longe. E ela arrumou a papelada toda e tinha que fazer uma poupança. E eu dava ela o cheque, ela depositava todo mês. E assim foi até o dia que eu vim conhecer o Califórnia. Papai até estava conosco. E a gente não sabe se foi na Torre 1, que era a primeira na entrada. Aí que eu vi que realmente era um apartamento grande. E que isso aqui seria onde nós deveríamos continuar criando a família. A associação ela olha a parte externa do conjunto, porque a parte interna, você vê que os prédios hoje são fechados, né, já são cercados, e tem síndicos próprios que olham a parte interna. A gente olha mais essa questão da parte externa. Eu sou um dos fundadores da associação. Inclusive tem uma passagem muito interessante em Cali. Que a sugestão foi minha. Associação dos Moradores do Califórnia. Aí alguém disse assim, mas é conjunto? Eu falei, muito simples, bota outro C. Na hora, né? Nossa Ancali aqui, Associação dos Moradores do Conjunto Califórnia. Quando eu saio para fazer a minha caminhada aqui, dificilmente eu consigo fazer 1 hora de caminhada sem ter que parar com alguém, ouvir alguma demanda, ouvir alguma reclamação. E é comum nesses casos, as reclamações elas chegam até nós mais do que os elogios até, né? Como é um conjunto que ele já tem muito tempo, ele é de 79, se você for analisar, a maioria é da época que o conjunto foi entregue, que é 1979. Dona Heloísa, a mamãe mandou pedir à senhora um limão emprestado. Igual é no interior, né? Mamãe mandou pedir uma coada de café emprestado. E é maravilha. A gente viaja, é o vizinho que fica com a chave. É que olha a casa pra gente. É que olha os passarinhos lá na garagem. Então, né, são laços.
comecei a jogar resto de alpiste. Então vieram as rolinhas, né? A princípio uma meia dúzia, hoje deve ter umas 200. E elas vieram para cá e com elas as pombinhas. Então eu comecei a dar um milho, dar uma coisa. Hoje também já deve ser umas 100 pombinhas, umas 200 rolinhas. Então isso me faz muito bem. Meus canarinhos, né? Então, aqui. 5 torres, 88 apartamentos em cada torre, você tem 400 e tantas unidades. Então você não conhece todo mundo. Mas no meu prédio, por exemplo, eu conheço todo mundo. Na Torre 1, onde o meu irmão mora, eu conheço quase todo mundo. Entendeu? Então a gente... E sabe o que é gostoso aqui? Mesmo que você não conheça, o bom dia existe, o boa tarde existe. Sabe? A gente andando aqui pela rua, qualquer pessoa que a gente encontra com ela, como é que vai e tal. Aí o dono do supermercado te conhece, o dono da farmácia te conhece. Então mistura muito, às vezes, os seus momentos de lazer, né, os momentos que você está voltado para outras coisas, com a sua atividade frente à associação. Então tem que ter paciência, às vezes você está almoçando no restaurante, você tem que atender uma demanda, né, no final de semana que você estaria ali livre. Mas eu não ligo não, eu acho interessante, eu acho isso é a confiança que o pessoal deposita na gente. Pro lado de cá, as coisas ficam muito mais fáceis. Tem que ter carro. O problema que é comum em Belo Horizonte é o transporte público. Entendeu? Agora, você tendo um carro, aqui é facílimo. Depois de uns 10, 15 anos, que nós fizemos as garagens. E foram construindo. Chegou, a minha não tinha, na época não tinha lugar assim para que todos construíssem a sua garagem. Então aquelas pessoas que quiseram na época, construíram inclusive com os nossos recursos. Eu já tenho bisneto aqui no conjunto. Né? Quando eu vim para aqui, as crianças daquela época, há 35 anos atrás, hoje já tem filhos. Então ficou vovô Patrício. Isso me lisonjeia demais. Porque você imagina que cada torre dessa tem 88 apartamentos. Então eles tinham a gangue deles ali e formavam 20, 25 meninos. Então foi uma infância para eles muito gostosa. Também pegava a minha bicicleta e andava, sabe? A torre 2 com a torre 4, não havia, né, o fechamento ali, então eu andava de bicicleta, aquela coisa... Era ótimo. E as crianças? E as crianças. Olha lá, mamãe, a vovó da bicicleta. Com o tempo, foi sendo necessário cada torre promover a sua segurança. Então, cada torre foi se fechando. Inclusive, aqui era um condomínio só, para todas as torres. As 5. Aí foi dividindo. Cada um adquiriu a sua personalidade jurídica. Cada um fez o seu cerco, né, para que tivesse segurança. Então, muita coisa mudou. O que era assim, um conjunto tipo americano, onde não tinha muro, não tinha nada... Por falta de segurança, todo mundo foi obrigado a fechar, cada um colocar o seu porteiro. Nós tivemos um assalto dentro da igreja, durante uma missa. Então a coisa é grave. A pessoa recebeu para ir receber, levantou para ir receber a hóstia. O indivíduo entrou pela lateral, pegou a bolsa dela em cima do banco, saiu, fugiu numa moto. Aquelas pessoas que por algum motivo teve que sair daqui, nos finais de semana o pessoal está sempre aqui passeando, nas festas você vê aquela turma que saiu, voltando, participando. Eu falo que aqui parece que tem um visgo, né? Ninguém consegue sair. O nosso umbigo foi plantado aqui, parece. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente que não sente saudades do que já passou.